Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo estaremos juntos preparando o estudo da Sentinela, estudo 34, Aprenda com as Profecias da Bíblia. Com certeza vai ser um estudo maravilhoso. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para juntos agora prepararmos esse estudo da Sentinela, que com certeza vai ser uma bênção em nossa vida. Que Jeová, ele possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Apenas lembrando mais uma vez, incentivando a todos, se vocês estão se achegando aqui no canal agora, já se inscrevam no canal e ative o sino, para que assim você possa estar recebendo as notificações dos vídeos que é lançado aqui no canal. E se no final do vídeo você achar ele bom, interessante, deixe o seu like, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse vídeo para mais pessoas, tá? E temos a opção também agora do Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando diretamente o canal. Então vamos dar início ao nosso estudo da Sentinela. Estudo 34, Aprenda com as Profecias da Bíblia. O livro temático é o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Os que têm discernimento entenderão. Então, o que nós veremos nesse estudo? A situação do mundo está ficando cada vez pior, mas nós podemos ter certeza que as coisas em breve vão melhorar. Temos essa confiança porque estudamos as profecias bíblicas. Neste estudo, vamos ver alguns motivos importantes que temos para estudar as profecias da Bíblia. Além disso, vamos considerar brevemente duas profecias registradas por Daniel e ver por que entendê-las é muito importante para nós. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Um jovem chamado Ben disse: Eu amo estudar as profecias bíblicas. Você também gosta? Ou você acha que estudar as profecias da Bíblia é complicado? Talvez você ache esse tipo de assunto meio chato, mas quando você passa a entender por que Jeová deixou essas profecias registradas na Bíblia, pode ser que você mude de opinião. Então a pergunta: o que talvez nos ajude a gostar de estudar profecias bíblicas? Então a resposta é entender por que Jeová deixou essas profecias registradas na sua palavra. Leitura do 2. Vamos ver neste estudo por que precisamos estudar mais sobre as profecias da Bíblia e como fazer isso da melhor maneira possível. Também vamos considerar duas profecias do livro de Daniel e ver como elas podem nos ajudar desde já. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver por que precisamos mudar mais sobre as profecias da Bíblia e como fazer isso da melhor maneira possível. E vamos ver duas profecias do livro de Daniel. Subtítulo: Por que estudar as profecias bíblicas? Se quisermos entender as profecias bíblicas, precisamos ter a ajuda de alguém. Pense nesta situação. Imagine que você esteja visitando um lugar que você nunca foi antes, mas você está com um amigo que conhece bem aquele lugar. Ele sabe exatamente onde vocês estão e onde cada estrada vai dar. Sem dúvida, ter esse amigo ao seu lado facilitaria bastante as coisas. Da mesma forma, Jeová é como esse amigo. Ele sabe exatamente onde estamos na linha do tempo e o que vai acontecer no futuro. Então, se quisermos entender as profecias bíblicas, precisamos ser humildes e pedir a ajuda de Jeová. Pergunta: o que precisamos fazer para entender as profecias da Bíblia? Resposta: precisamos ser humildes e pedir a ajuda de Jeová, pois somente Ele sabe exatamente aonde estamos na linha do tempo e o que vai acontecer no futuro. Leitura do 4. Assim como os pais querem o melhor para seus filhos, Jeová quer o melhor para nós. Ele quer que nosso futuro seja feliz. Mas, ao contrário de pais humanos,
Jeová sabe o que vai acontecer no futuro e ele está sempre certo. É por isso que Jeová deixou profecias na Bíblia. Assim, podemos saber com antecedência que coisas importantes vão acontecer. Essas profecias são, na verdade, presente de Jeová para nós. Mas como podemos ter certeza de que as profecias da Bíblia vão mesmo acontecer? Porque Jeová deixou profecias na Bíblia. Resposta: para que possamos saber com antecedência que coisas importantes vão acontecer no futuro. Leitura do 5. Na escola, nossos jovens estão rodeados por pessoas que têm pouco ou nenhum respeito pela Bíblia. O que essas pessoas dizem ou fazem pode criar dúvidas na mente de um jovem cristão. Veja o que aconteceu com um irmão chamado Max. Ele diz: quando eu era adolescente, comecei a ter dúvidas se os meus pais estavam realmente me ensinando a religião verdadeira ou se a Bíblia era mesmo inspirada por Deus. O que os pais de Max fizeram? Ele conta. Eles continuaram calmos, mas eu sei que no fundo eles ficaram preocupados. Os pais de Max responderam a todas as perguntas dele usando a Bíblia. E Max também fez sua parte. Ele diz: eu pesquisei sobre as profecias bíblicas e conversei sobre isso com outros jovens na congregação. Qual foi o resultado? Max diz: depois disso eu não tinha mais nenhuma dúvida de que a Bíblia realmente é inspirada por Deus. Pergunta: o que os jovens podem aprender com a experiência de Max? Resposta: os jovens podem aprender que ter dúvida é normal. Mas quando isso acontecer, tem que fazer igual Max fez, perguntar aos pais, para que assim eles possam lhe falar a verdade. E também pesquisar dentro da palavra de Deus se a dúvida que você tem realmente faz sentido. Quando isso é feito, você terá o mesmo resultado que Max teve, sanou todas as suas dúvidas. Leitura do 6. Se assim como Max, você começar a ter dúvidas de que o que a Bíblia diz é verdade, não se sinta culpado, mas você precisa fazer algo, porque as dúvidas são como a ferrugem. Se não tomarmos cuidado, aos poucos ela pode destruir algo de valor. Para remover a ferrugem, ou seja, as dúvidas que podem destruir sua fé, pergunte-se: eu acredito mesmo no que a Bíblia diz sobre o futuro? Se você ainda não tem certeza disso, então você precisa estudar as profecias bíblicas que já se cumpriram. Mas qual a melhor maneira de fazer isso? Pergunta: o que você precisa fazer se estiver com dúvidas? Por quê? Resposta: precisa fazer algo e urgente. Porque assim como a ferrugem, a dúvida ela pode destruir algo de valor. Então, devemos estudar as profecias da Bíblia para realmente sanar todas as nossas dúvidas. Subtítulo: como estudar as profecias da Bíblia. Leitura do 7. Daniel deixou um bom exemplo de como estudar profecias. Ele estudava com o objetivo correto, conhecer a verdade. Daniel também era humilde. Ele sabia que Jeová só o ajudaria a entender as profecias se ele continuasse achegado a Jeová e obediente a ele. Ele mostrou que era humilde porque confiou na ajuda de Jeová. Além disso, Daniel estudava com atenção. Ele pesquisava as partes das escrituras que estavam disponíveis na época dele. Mas como podemos imitar Daniel? Pergunta: o que ajudou Daniel a estudar profecias bíblicas? Então a resposta: ele estudava com o objetivo correto, ele era humilde, ele prestava atenção ao que estava estudando e pedia a ajuda de Jeová. E na gravura mostra exatamente isso. Para que possamos estudar da maneira correta, nós precisamos estudar com o objetivo correto e dar atenção a pequenos detalhes da palavra de Deus. Leitura do 8. Estude com o objetivo correto. Você estuda as profecias da Bíblia porque realmente quer saber a verdade? Então Jeová vai ajudar você. Mas algumas pessoas estudam a Bíblia por outras razões. Elas estudam a Bíblia porque querem provar que ela não é inspirada por Deus. Para essas pessoas, se a Bíblia não é
de Deus, elas não precisam segui-la e podem escolher por conta própria o que é certo e errado. É por isso que precisamos estudar a Bíblia pelo motivo certo. Além disso, que qualidade é importante se quisermos entender as profecias bíblicas? Pergunta, parte A. Por que alguns não querem acreditar nas profecias bíblicas? Resposta: porque elas estudam por razões erradas. Simplesmente elas querem provar que a Bíblia não é inspirada por Deus. Parte B. Mas o que podemos fazer diferente? Resposta: precisamos estudar pelo motivo certo, que é entender realmente o que a palavra de Deus significa para nós. Leitura do 9. Seja humilde. Jeová promete ajudar quem é humilde. Então precisamos orar pedindo a ajuda de Jeová se quisermos entender profecias bíblicas. Também precisamos ser humildes para aceitar a ajuda do escravo fiel, que é o meio que Jeová usa para nos dar alimento no tempo certo. Jeová é um Deus de ordem, por isso faz sentido que ele use apenas um canal para nos ajudar a entender as verdades da Bíblia. Pergunta: que qualidade é necessário para entendermos as profecias bíblicas? Explique. Então a resposta: a qualidade é a humildade. Então precisamos orar a Jeová pedindo que ele nos ajude e aceitar também a ajuda do escravo fiel, pois ele é o canal de Jeová. E Jeová, ele dá o alimento apropriado apenas por esse canal. Leitura do 10. Estude com atenção. Escolha uma profecia que você acha interessante e daí pesquise sobre ela. Foi isso que uma irmã chamada Esther fez. Ela queria saber mais sobre as profecias que falavam sobre a vinda do Messias. Esther conta: quando eu tinha 15 anos, eu queria ter certeza de que as profecias sobre Jesus tinham sido escritas muito antes dele ter nascido. Então comecei a fazer pesquisas. Quando eu li sobre os rolos do Mar Morto, descobri que alguns deles tinham sido escritos muito antes da época de Jesus. Então essas profecias só podem ter sido inspiradas por Deus. É verdade que eu tive que ler as mesmas coisas várias vezes para entender bem o assunto. Mas agora eu tenho certeza de que o que a Bíblia diz é verdade. Esther estudou com atenção várias profecias da Bíblia e ela ficou muito feliz em ver que todo o seu esforço valeu a pena. Pergunta: o que você pode aprender com a experiência de Esther? Resposta: podemos entender que quando nós queremos entender um assunto e até mesmo estabilizar nossa fé, nós precisamos estudar as profecias da Palavra de Deus e fazer isso com atenção e com o objetivo correto, para que assim também o nosso esforço valha a pena. Leitura do 11. Quando vemos como algumas profecias já se cumpriram, nós passamos a confiar ainda mais em Jeová e nas orientações que ele nos dá. Além disso, as profecias da Bíblia nos ajudam a nos concentrar na nossa esperança para o futuro, mesmo que agora estejamos passando por alguma dificuldade. Vamos considerar agora brevemente duas profecias registradas por Daniel que estão se cumprindo. Entender essas profecias vai nos ajudar a tomar boas decisões. Pergunta: por que é importante provar para nós mesmos que a Bíblia é verdadeira? Então a resposta: passamos a confiar ainda mais em Jeová e nas orientações que ele nos dá. E também nos ajudam a nos concentrar na nossa esperança para o futuro. Subtópico ou subtítulo: por que você precisa saber sobre os pés de ferro e argila? Leitura do 12. Daniel 2:41 ao 43 diz assim: E, assim como o Senhor viu que os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila, de oleira e parcialmente de ferro, o reino estará dividido, porém, haverá nele um pouco da dureza de ferro, assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila mole. E, assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila mole, eles estarão misturados com o povo.
mas não se aderirão um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila. No sonho que Daniel interpretou para o rei Nabucodonosor, os pés da estátua eram feitos de ferro misturado com argila mole. Quando comparamos essa profecia com outros livros de Daniel e Apocalipse, chegamos à conclusão de que os pés da estátua representam os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Essas duas nações trabalham lado a lado e se tornaram uma potência mundial. Sobre essa potência mundial, Daniel disse que o reino seria parcialmente forte e parcialmente frágil. Mas por que parcialmente frágil? Porque as pessoas comuns, representadas pela argila mole, dificultam que essa potência consiga ser forte como o ferro. Pergunta: o que os pés de ferro misturado com argila mole representam? Resposta: representam os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Leitura do 13. Nós podemos aprender verdades importantes estudando a estátua que Daniel descreveu, principalmente sobre os pés dela. Primeiro, aprendemos que a potência mundial anglo-americana tem mostrado sua força de várias maneiras. Por exemplo, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estavam entre os países que venceram as duas guerras mundiais. Mas essa potência tem ficado cada vez mais fraca e a situação vai continuar piorando, porque as pessoas estão cada vez mais divididas entre si mesmas e insatisfeitas com o governo. Segundo, aprendemos que essa potência vai ser a última a governar antes de o reino de Deus destruir todos os governos humanos. Algumas nações tentam tomar o lugar dessa potência, mas elas não vão conseguir porque ela vai ser destruída pelo reino de Deus. Esse reino é representado pela pedra, que vai esmigalhar os pés da estátua, ou seja, vai destruir a potência mundial anglo-americana. Pergunta: que verdades importantes aprendemos com os pés da estátua? Resposta: aprendemos que ela tem ficado cada vez mais fraca e essa situação vai piorar, porque as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas e divididas. Então, esse reino, que é o reino de Deus, ele vai esmigalhar os pés da estátua com uma pedra, onde vai destruir por completo. Então, com certeza, são muitas coisas importantes que conseguimos aprender. Leitura do 14. Você tem certeza de que a profecia de Daniel sobre os pés de ferro e argila está se cumprindo? Se você tiver essa certeza, então isso vai influenciar o modo como você leva a sua vida. Você não vai ficar correndo atrás de coisas materiais, porque você sabe que este mundo mau logo vai ser destruído. Entender essa profecia também vai ajudar você a ver a importância da obra de pregação e ensino. Depois de estudar essa profecia, você pode se perguntar: as decisões que eu tomo na vida mostram que eu tenho certeza que o reino de Deus vai destruir em breve todos os governos humanos? Pergunta: como a profecia sobre os pés de ferro misturado com argila pode nos ajudar a tomar boas decisões? Resposta: isso vai influenciar o modo como levamos a vida e vai nos ajudar a não ficar correndo atrás de coisas materiais, porque saberemos que o mundo mau logo vai ser destruído. E vamos também conseguir entender a importância da obra de pregação e ensino. Subtítulo: por que você precisa saber sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul? Daniel 11:40 diz assim: no tempo do fim, o Rei do Sul se envolverá com ele em uma troca de empurrões, e o Rei do Norte virá sobre ele como uma tempestade, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Ele entrará nas terras e arrasará tudo como uma inundação. O capítulo 11 de Daniel fala sobre dois reis, ou seja, potências políticas que lutam pelo poder. Comparando essa profecia com outras na Bíblia, conseguimos identificar que o Rei do Norte é a Rússia e seus aliados, e o Rei do Sul é a potência mundial anglo-americana. Pergunta: quem é o Rei do Norte e quem é o Rei do Sul hoje? Então a resposta: o Rei do Norte é a Rússia e o Rei do Sul é a potência mundial anglo-americana.
Leitura do 16. O povo de Deus que vive sob o domínio do Rei do Norte está sofrendo perseguição direta. Alguns dos nossos irmãos e irmãs são espancados e presos por causa de sua fé. Mas em vez de enfraquecer nossos irmãos, essa perseguição está fortalecendo a fé deles. Por quê? Porque eles sabem que isso está cumprindo várias profecias do livro de Daniel. Saber disso também pode nos ajudar a fortalecer nossa esperança e continuar leais a Jeová. Pergunta: como o Rei do Norte trata o povo de Deus? Resposta: ele causa perseguição direta aos nossos irmãos. Alguns são espancados, presos por causa de sua fé. Mas ao invés de enfraquecer nossos irmãos, essa perseguição fortalece a fé deles. Leitura do 17. No passado, o rei do sul também perseguiu o povo de Jeová. Durante as 2 guerras mundiais, muitos irmãos foram presos por não apoiarem a guerra, e alguns de seus filhos foram expulsos da escola porque não saudavam a bandeira. Mas hoje em dia, a maneira como o rei do sul testa a lealdade do povo de Deus é mais sutil. Por exemplo, durante as eleições, um cristão talvez se sinta tentado a mostrar uma preferência por um determinado partido político ou candidato. É verdade que ele não vai votar num candidato, mas na sua mente, no seu coração, ele pode acabar escolhendo um lado. Mas, para sermos completamente neutros, precisamos ter cuidado com o que pensamos. Pergunta: que desafios o povo de Deus que vive sob o domínio do Rei do Sul tem enfrentado? Então a resposta: durante as 2 guerras mundiais, muitos irmãos foram presos por não apoiarem a guerra e alguns de seus filhos foram expulsos da escola porque não saudavam a bandeira. E hoje, alguns irmãos são tentados à sua lealdade por não votar, mas ter no coração o interesse por certo candidato. Leitura do 18. Aqueles que não acreditam nas profecias da Bíblia podem ficar muito ansiosos quando veem o rei do sul dando chifradas no rei do norte. Os 2 reis têm armas nucleares suficientes para acabar com toda a vida na Terra. Mas nós sabemos que Jeová não vai permitir que isso aconteça. Por isso, não ficamos preocupados com o futuro. Na verdade, o conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul fortalece nossa fé, porque esse conflito prova que estamos perto do fim deste mundo. Pergunta: como nos sentimos com respeito ao conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul? Resposta: não ficamos preocupados com o futuro, porque esse conflito prova que estamos perto do fim deste sistema. Subtítulo: continue estudando as profecias. Nós não sabemos como algumas das profecias da Bíblia vão se cumprir. O próprio Daniel não entendia plenamente o significado de alguma das profecias que ele escreveu. Mas só porque não sabemos como alguma profecia vai se cumprir exatamente, isso não quer dizer que ela não vai se cumprir. Podemos ter total confiança de que Jeová vai nos ajudar a entender aquilo que nós precisamos saber exatamente no momento certo, assim como ele fez no passado. Pergunta: o que devemos lembrar sobre as profecias da Bíblia? Resposta: podemos ter total confiança de que Jeová vai nos ajudar a entender aquilo que nós precisamos saber exatamente no momento certo, assim como ele fez no passado. Leitura do 20. Em breve, uma proclamação de paz e segurança será feita. Depois, os governos políticos do mundo vão se virar contra a religião falsa e destruí-la completamente. Daí eles vão atacar o povo de Deus. Esses eventos vão resultar na batalha final do Armagedon. Podemos ter certeza que tudo isso vai se cumprir em breve. Até que isso aconteça, vamos continuar mostrando gratidão ao nosso amoroso Pai Celestial
por estudar com atenção as profecias da Bíblia e ajudar outros a fazer o mesmo. Pergunta: que profecias bíblicas emocionantes vão se cumprir em breve e o que precisamos continuar fazendo? Resposta: uma proclamação de paz e segurança será feita. Políticos do mundo vão se virar contra a religião falsa e destruí-la. Vão atacar o povo de Deus e todos esses eventos vão resultar na batalha final do Armagedon. Mas nós precisamos continuar estudando com atenção as profecias da Bíblia e ajudar outros a fazer o mesmo. Perguntas finais. Você se lembra? A primeira pergunta: por que precisamos estudar as profecias da Bíblia? Resposta: porque essas profecias, elas nos ajudam a entender o que vai acontecer no futuro com antecedência, para que assim possamos estar preparados. E Jeová ele usa essas profecias para nos ajudar também a fortalecer a nossa fé e a nossa determinação de continuar fazendo a sua vontade. A segunda pergunta: como devemos estudar as profecias da Bíblia? Resposta: devemos estudar com o objetivo correto, com humildade e prestar bastante atenção. A última pergunta: que profecias sobre a potência mundial anglo-americana e a Rússia e seus aliados estamos vendo se cumprir? Resposta: quando nós sabemos que existe um conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, na verdade nós ficamos calmos e tranquilos, porque sabemos que essas profecias elas têm que se cumprir. Então o Rei do Sul e o Rei do Norte, eles hoje causam sofrimento e perseguição aos nossos irmãos, conflito, guerras, tira a paz e a tranquilidade. Mas nós sabemos que tudo isso é cumprimento de algo maior no futuro e por causa disso nós ficamos felizes em entender e observar. Então, meus queridos irmãos, irmãs e amigos, chegamos aqui ao final do nosso estudo da Sentinela. Espero que de alguma forma possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.